hora de falar sobre esse livrão da Darkseid. Fala galera, Takeoff primeiro aqui, e esse vídeo vai dissecar Black Dog, do Maquin, né, que saiu pela Darkseid, e trata-se dos sonhos de Paul Nash. Quem é Paul Nash? Já vou dizer. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais todas, então Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube também, bota o sininho e tudo mais. Se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal, link na descrição. Bom, esse livro, como eu disse, são os sonhos de Paul Nash. Paul Nash é um pintor, né, um artista britânico que viveu a Primeira Guerra Mundial. Então ele estava lá em trincheira, lutando na Primeira Guerra. Muitas coisas aconteceram no início do século passado, né? Muitos artistas, escritores, cineastas, muita gente que a gente conhece o trabalho hoje em dia, como mestres do tempo anterior, passaram pela guerra, viveram a guerra e retrataram a guerra de forma muito louca, muito impressionante, né? Então aqui, aparentemente, o Paul Nash, ele tinha um diário, ele anotava os sonhos, ele lembrava dos sonhos que ele tinha, né? E geralmente eram sonhos sobre guerra, sobre o que ele viveu na época da guerra. Eram muitos sonhos, enfim. O cara era um cara artista, né? Ele tinha muita expressividade, era muito criativo. Então os sonhos dele eram bem peculiares, para colocar uma palavra legal sobre isso. Então esse livro do Maquin é uma tradução para quadrinhos, uma adaptação da mídia sonho, né, para mídia quadrinhos. E devo dizer que é visualmente impactante demais, é muito bonito esse livro, sério. A capa já é bonita pra caramba, né? E o interior também é maneiríssimo, porque o Maquin usa vários tipos de arte diferentes, entendeu? Ele é um artista de mídia mista, né? Então ele bota fotografia misturada com pincel, misturada com nanquim, misturada com tinta óleo. O cara faz uma bagunça aqui e fica muito legal, porque sonhos são bagunçados, né? Não escolheram o Maquin para falar sobre sonhos à toa, né? A gente sabe que sonhos são uma parada bagunça, uma parada meio disforme, meio translúcida, uma coisa meio difusa, né? Então pegaram o Maquin para fazer uma história que é assim, só que visualmente, né? Então a história dele é meio bagunça, é confusa, com várias cores diferentes, é uma paleta super vibrante às vezes é só preto e branco. É um negócio para ser tão etéreo quanto um sonho. E eu falo que pegaram o Maquin, por quê? Porque esse livro não foi uma ideia dele, foi uma encomenda de uma empresa, não sei se é uma empresa, né? Mas um projeto chamado 1418 agora, né? Tipo, 1418 Now, que é basicamente um esforço de memória da guerra, né? De 14, porque é a época que começou, o ano que começou a Primeira Guerra Mundial, e 18, porque 2018 foi quando esse livro saiu, né? Então a ideia era que eles falassem sobre as reflexões, né? O que gerou as repercussões e reverberações da arte que nasceu na Primeira Guerra Mundial. Então foi um livro comissionado, né, por essa galera que contratou o Maquin, e é por isso que escolheram ele, né? Porque ele é um cara de múltiplas mídias, um cara mais psicodélico, e como os sonhos do Paul Nash são algo muito psicodélico, escolheram ele, e eu acho que foi uma escolha muito assertiva. Agora, eu tenho coisas boas e coisas ruins para falar sobre esse livro, tá? Coisas boas, eu diria que o título é muito legal, né? Porque ele fala sobre esse Black Dog, que é um cachorro que parece estar em todos os sonhos do Nash, do início ao fim, né? Meio que o fio condutor da narrativa, dessa narrativa aqui, não a narrativa dos sonhos, necessariamente, né? Porque os sonhos não precisam ter narrativa, são sonhos. Mas o quadrinho tinha que ter um fio condutor, e esse fio condutor é dado por esse cachorro, que é um personagem que, enfim, não tem personalidade, é um cachorro que aparece em vários sonhos dele, né? E o Maquin fala aqui em uma entrevista que ele usou tanto os relatos do Paul Nash quanto filmes e séries e livros e um monte de coisa, até quadrinhos, para referência isso aqui. Então é uma obra de arte, né? Um quadrinho arte, digamos assim, né? E esse é o meu problema, essa é a minha crítica com ele, porque é um quadrinho muito bonito, né? Que ele mostra cenas incríveis, atmosferas muito legais, né? Cada sonho tem uma atmosfera, então cada sonho é na floresta, então ele usa mais verdes, é uma coisa mais selvagem. Um é num bar, então é uma coisa meio inebriada, tem uma névoa, tem uma fumaça. A outra é na guerra, então a coisa é toda desaturada, então a arte fica meio fúnebre, tem muita morte. Então ele coloca atmosferas que são relevantes para cada um dos sonhos, né? Então isso é muito legal. Agora, é tão diferente, cada sonho é uma coisa diferente, que fica bagunça demais, ao meu ver. Então tem horas que parece que é só um livro de arte, é um catálogo de arte, porque a história em si, ela é fraca, ela não conta muita coisa. E eu sei, é uma adaptação de sonhos, então os sonhos não tem necessariamente um fio no condutor, não tem uma narrativa. Tá, mas o quadrinho tem que ter, né? O quadrinho
senão ele, assim, não é que tem que ter, mas se ele não tiver, ele vai ficar pueril, vai ficar meio sobrando, sacou? Então eu li, e o que eu tirei desse livro foi o seguinte, narrativamente falando, né? Tem algumas passagens, eu diria umas 3 ou 4, que são ótimos diálogos. E é só. A história em si não me passou nada, entendeu? Me passou que a guerra é horrível. Ok, eu já sabia disso. Mas ela visualmente é impressionante, mas narrativamente ela conta muito pouco, né? Justamente porque a arte é meio bagunça, é qualquer coisa. Por exemplo, tem horas que ele representa pessoas, né? Tem horas que aparecem bonequinhos, tipo o Paul Nash, os amigos dele e tudo mais. E a arte do McKean, para ser essa coisa desconstruída e diferentona e artsy, os personagens têm a cara toda desfigurada. E por conta disso, é muito difícil saber quem é quem. Eu levei muitos capítulos para entender quem era o Paul Nash visualmente, entendeu? Porque ele parece todo mundo parece todo mundo. É bagunça, entendeu? Então, sei lá, eu fico com o pé atrás nesses livros arte, em que a arte fica por cima de contar a história, entendeu? É legal que quando a arte complementa a história. Se ela tá lá para tomar o lugar da história, não é mais um quadrinho, é um livro arte, é um artbook, sei lá como é que chama isso. Então eu fiquei um pouco triste porque eu queria que esse livro me tocasse. Eu achei que fosse um livro que ia me deixar pensando, que ia me deixar emocionalmente abalado, mas não deixou, porque eu fiquei mais tempo preocupado em entender o que estava acontecendo do que lendo a história, sacou? E eu sei que eu sou um cara chato em relação a isso. Eu acho que o quadrinho tem que ter a função narrativa, senão ele perde o propósito de ser quadrinho, né? Ele perde o propósito de contar uma história, ele vira só um monte de imagens bonitas, o que é legal por si só, é legal, isso aqui é legal, entendeu? Mas como história, eu acho que ele falha em muitos aspectos. Mas para terminar esse vídeo com um tom positivo em relação ao livro, eu vou dar 2 coisas legais que ele faz aqui. Uma é que como os sonhos se passam em lugares específicos da história do Nash, né? Então na Inglaterra, então em alguns condados, ou então na trincheira, na fronteira que ele estava lutando, cada capítulo começa com uma fotografia, né? Parece uma fotografia, pelo menos, não sei se dizer se é uma fotografia ou não, porque, como eu disse, é bagunça. E essa fotografia está acompanhada de uma descrição de localidade. Então, esse sonho se passa no ano tal, no lugar tal. E isso diz muita coisa, né? Talvez mais para mim, que morei na Inglaterra e conheço alguns desses lugares, do que para alguém, um leitor desprevenido. Mas me ajudou a entender, porque sem isso ia ficar mais bagunça ainda. E eu acho que ele percebeu que estava bagunça, por isso que ele colocou essa legenda de localidade em cada capítulo. Achei legal, achei bom, né? Achei isso muito, muito útil. E outra coisa boa também é que em alguns capítulos o McKean tenta emular a arte do Nash, né? Eu pesquisei a arte do Nash, é bem bonita, é bem legal as coisas que ele fazia. E então alguns capítulos ele tenta emular aquela arte, ele tenta emular a pincelada, ele tenta emular as composições e fica maneiro, fica bonito, né? Agora, é aquela parada, é de novo uma leitura contemplativa. Se eu acompanhava, né? Se eu curto o Nash, e eu tenho quadros dele, eu conheço quadros dele, eu vou ler isso aqui e falar, ah, que legal, que sacada boa. Mas se eu não conheço, sei lá, não chega muita coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que para onde foi publicado, isso aqui é uma publicação originalmente britânica, né? Para o público de lá, o público que conhece a guerra, inclusive lá na Inglaterra, todo ano eles lembram, botam uma época do ano, eles botam umas florezinhas no peito para lembrança dos mortos pela guerra e tal. É uma coisa muito forte para eles até hoje, né? Então, para eles, eu acho que isso aqui faz muita diferença. Agora, aqui no Brasil, eu acho que o contexto é tão diferente que perdeu um pouco do propósito. A parada foi quase pós-moderna, sacou? Você tem um negócio que é legal, só que ninguém entende o porquê que é legal, então as pessoas no Brasil começam a dar outros valores e ele começa a ter outro significado aqui no Brasil que não tem nada a ver com o original, né? Então, sei lá, as pessoas gostaram disso porque é pintura, é diferentão, é bonito, é poético, mas eu acho que nem todo mundo que leu aqui no Brasil, ou que vai ler ainda no Brasil, entendeu que isso aqui é uma tentativa de resgatar a arte que nascia na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Sei lá, acho que esse é meu resultado desse livro. É um livro legal, é um livro interessante, mas é um livro que não vai te contar muita história. Ele vai te deixar pensando, talvez, sobre o quão experimental pode ser um quadrinho. No máximo é isso. E é bonito, visualmente, né? E a capa é bonitona. A Darkseid manda muito bem na editoração das coisas, né? Então tem uma textura no Black Dog. É lindo, o livro é lindo, mas, como eu disse, ele falta um pouquinho de contexto pra gente entender ele na sua totalidade. Beleza? Então é isso, se quiser comprar, o link tá na Amazon, aqui na descrição. E acho que é isso. Então, já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!